Boa noite para todo mundo. Hoje, 8 de fevereiro de 2024, a quinta que antecede o carnaval, né, minha gente? Todo mundo provavelmente já tá mais do que no clima de carnaval por aí e eu prometo não me delongar neste resumão se vocês se comprometerem a deixar o like. Mas eu prometo ser breve aqui, mas a gente não pode deixar passar batido algumas informações importantes que tivemos nos mercados mundiais no dia de hoje que a gente precisa comentar, né? Mas de antemão, de novo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostam do meu conteúdo. Se inscrevam no canal, é muito bem-vindo para quem está chegando bem nas vésperas de carnaval por aí. Sim, recadinho antes de eu falar de resumão. Não tem vídeo no domingo, eu também sou filha de Deus, né? E na semana que eu devo retornar aí com a preparação do outro domingo, tá bom? Que aí na semana que vem eu consigo colocar algumas coisas aqui em casa em dia. Então, provavelmente eu faço o vídeo de hoje e volto com a preparação da semana que vem, tá? E aí a gente recapitula a semana do carnaval aí, que obviamente vai ter esse CPI nos Estados Unidos, a gente vai ter coisas importantes acontecendo pelo mundo na semana que vem, que eu atualizo vocês no domingo que vem, ok? Bom, dito isto, vamos falar do mercado. Eu tô escondida. Vamos falar do mercado aqui, minha gente. Começando aqui pelas bolsas da Ásia. As bolsas da Ásia fecham no positivo. Vale lembrar que a partir de hoje começa o feriado chinês, que vão aí umas 2 semanas de feriado lá, sem negociação nas bolsas. E a gente também fica um pouco cego em relação ao minério de ferro, tá? Mas falando da China especificamente, a gente teve ontem a divulgação da inflação ao consumidor e a inflação ao produtor por lá. E aí, principalmente a inflação ao consumidor decepcionou os investidores absurdamente. Por quê? O número foi a queda mais rápida, né, mais acelerada da inflação na China dos últimos 14 anos. Tá? Para vocês terem noção, essa queda tão acelerada assim, de menos 0,8% no CPI que nós tivemos lá na China aconteceu na última crise financeira mundial. Tá? Isso acende o alerta dos investidores, tá? Trouxe preocupações em relação ao processo deflacionário que a China está vivendo. Muita gente já está falando de espiral deflacionária, que é inclusive a situação em que o Japão vive já faz um tempo, né? Ele tenta lutar aí contra um processo deflacionário porque significa que a economia do Japão não está crescendo, né? E por isso da deflação. E aparentemente já tem economistas mencionando que isso pode estar acontecendo na China também, ok? Mas acabou que as bolsas por lá não refletiram até o final do seu pregão aí essa negatividade em relação ao CPI, até porque nesse início de feriado aí, de ano novo chinês lá, né? Do ano novo lunar, da China, o presidente de lá, o Xi Jinping, no seu discurso, ele promete que vai trazer medidas mais consistentes para o desenvolvimento da economia, focados no empreendedorismo, na inovação. Então, assim, reformas estruturantes, enfim, ele faz todo um discurso de que trará aí novidades para a economia chinesa de maneira mais sustentável e sólida, a ponto de botar ela no rumo. Essa fala foi bem vista pelo mercado, apesar de que há também economistas dizendo, olha, se for toda a reforma estruturante que a China de fato precisa, isso vai tomar tempo. Até lá, a China pode desacelerar ainda mais. Mas, enfim, fato é que as bolsas foram mantidas no positivo lá até um dia que antecede aí o feriado bem prolongado que acontece por lá, tá? O minério de ferro, ele permanece no campo positivo, tá? Ele já estava positivo e se manteve no campo positivo ao longo do dia. Tivemos aí a fala do Xi Jinping que pegou positivamente para commodities, ok. Mas, de um modo geral, minha gente, nas vésperas deste feriado prolongado lá na China, a cotação do minério de ferro, ela tende a subir. Nos últimos anos foi isso que aconteceu. Por quê? Porque aqueles players, né, que têm interesse em comprar o minério, como lá eles ficam 2 semanas de janela sem negociação, eles já antecipam as compras dessas 2 semanas de feriado, né? E aí esta antecipação de compras acaba provocando um aumento aí temporário, na cotação do minério de ferro. Não à toa, quando acontece essa movimentação pré-feriado lá da China e o minério de ferro sobe consideravelmente, a gente não necessariamente vê um reflexo na Vale, por exemplo, tanto que a Vale hoje está no negativo, até porque a Vale está refletindo muito mais aí a questão do CPI fraco da China, questões internas da própria Vale, como a dúvida em relação à recondução do CEO, do atual CEO, muito mais do que a própria movimentação de volatilidade aí da commodity, ok? Bom, quando a gente olha para petróleo, a gente tem o petróleo no dia de hoje subindo mais de 3% depois da negociação fracassada que não houve, na verdade, né, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, tá?
o presidente de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele sinalizou que não vai haver acordo nas condições propostas, porque ele pretende sim eliminar, ele só falou que só vai encerrar este processo de combate ao grupo terrorista Hamas quando ele eliminar todo mundo que ele achar que ele tem que eliminar por lá. Então, assim, esse acordo de paz que estava sendo desenhado para acontecer nos próximos dias, ele mandou um balde de água fria em todo mundo e isso acabou pressionando o petróleo aí para cima, que hoje acaba subindo mais de 3%, ok? Bom, quando a gente vem aqui para as bolsas da Europa, a gente tem bolsas da Europa mistas e dentro de uma estabilidade, tá, minha gente? Não tivemos nenhum indicador econômico relevante por lá que pudesse ter feito preço nos mercados. Nós tivemos produção industrial na Alemanha que veio um pouco mais fraco do que o mercado esperava, mas enfim, nada demais, nada que tivesse gerado volatilidade nos mercados. E com a calmaria dos Estados Unidos ao longo do dia de hoje, que também não teve nenhum drive extremamente específico, as bolsas da Europa ficam sem norte, sem condução, e aí elas acabam fechando dentro de uma estabilidade, ok? Tivemos por lá hoje fala de membros do Banco Central Europeu e eles, um deles, inclusive, sinalizou um tom até mais dovish, né? Eu até separei aqui para vocês, que ele fala que o pico de juros talvez já tenha sido atingido. Não deixa de ser uma fala um pouco mais dovish, apesar do mercado já ter isso de certa forma no preço, tá? Mas isso, enfim, mantém de certa forma aí as bolsas por lá relativamente positivas, mas de novo, dentro da estabilidade, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, tirando o Russell, que ele realmente surpreende para cima num dia de juros americano positivo, né? Vale lembrar que Russell é um índice de small caps lá dos Estados Unidos, então ele oscila muito, ele é muito mais sensível aos ciclos de mercado e aos ciclos de juros, né? Não só lá, em qualquer lugar do mundo. Mas de qualquer forma, hoje ele acaba surfando uma positividade mais forte por aí. Mas tirando ele, nós temos as bolsas dos Estados Unidos completamente dentro de uma estabilidade. Destaque que nós tivemos aí, em especial, foi para o balanço da Disney, que o mercado gostou bastante e a Disney, no final das contas, está subindo mais de 10% no mercado americano, tá? Fora isso, hoje nós tivemos a divulgação de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é divulgado toda quinta-feira, mas o número continua dentro da média dos 200 mil, 200 e poucos mil ali, esse número não muda de jeito nenhum. Não trouxe nenhuma volatilidade a mais para o mercado, tá? No período da tarde, nós tivemos o leilão dos bondes de 30 anos dos Estados Unidos, que trouxe uma certa volatilidade, inclusive, para os juros, mas depois da divulgação do resultado, colocou todo mundo dentro de uma estabilidade. Os juros, eles acabaram caindo consideravelmente na divulgação do resultado do leilão, mas depois, ao longo do restante da tarde, aí ele recuperou toda a queda. Tá? Então, trouxe volatilidade momentânea, mas não mudou o rumo dos mercados. O leilão ele acabou trazendo aí um rendimento um pouco maior do que o último, mas ainda assim o mercado interpretou que o leilão foi bem aceito, que os bonds, né, eles foram bem aceitos aí pelo mercado, então tá tudo bem. Tá? Então, assim, no final das contas, o mercado se manteve dentro de uma certa estabilidade. De qualquer forma, sim, tivemos fala de membros do Banco Central americano no dia de hoje, seguindo a linha de todo mundo. De todo mundo, que março está muito cedo para cortar os juros, que eles vão depender dos dados e etc, etc. Então, falas hawkish, inclusive, né, mas alinhada com tudo que já vem falado desde o início de janeiro. Mas, de qualquer forma, manteve aí os juros americanos, como vocês podem ver, no campo positivo. O que, de certa forma, tira o ânimo das bolsas por lá, né? Pelo menos momentaneamente, mantendo elas dentro de uma estabilidade. Fora isso, nada demais acontecendo lá nos Estados Unidos no dia de hoje também, tá? Semana de calmaria total, minha gente, total. Eu venho comentando isso com vocês aqui diariamente, tá? Bom, quando a gente vem aqui pro Brasil, aqui a gente não é todo mundo. A gente tem a nossa bolsa bastante pesada e a gente tem o nosso dólar mais forte no dia de hoje. Eu vou falar do dólar primeiro, tá? Bom, a gente tem o dólar, dentro da cesta DXY, a gente tem só um destaque aqui, que é o dólar contra a moeda do Japão, que aí realmente o dólar está bem forte frente a essa divisa, tá? Só um parênteses aqui, voltando na Ásia, né, que eu não tinha comentado isso com vocês, o Japão soltou um relatório falando que ele nem tão cedo pretende mudar a sua política monetária ultra relaxada, tá? Não à toa, a bolsa por lá surfa essa positividade até chega a fazer máxima histórica, tá? Subindo aí mais de 2%, mas com a política ultra relaxada por lá,
não favorece um carry trade, né? Então, vamos lá, nós temos um cenário hoje de juros nos Estados Unidos subindo e um anúncio de que o Banco Central japonês nem tão cedo vai subir os juros por lá, por exemplo, ou mexer na sua política, na sua estratégia de política monetária mais relaxada, tá? Então, assim, é a combinação perfeita para o dólar estressar por lá, porque no final das contas sai capital do Japão e vai capital para os Estados Unidos e a gente tem essa pressão de dólar mais alto por lá e desvalorização do iene, ok? Mas fora isto, esse asterisco que eu fiz para vocês aqui, a cesta DXY completamente dentro da estabilidade, tá? Nos emergentes, o dólar, de certa forma, está no positivo. O grande destaque aqui também é a moeda, é o dólar contra o peso mexicano, tá? Houve decisão de política monetária no México e eles mantiveram os juros lá inalterados em 11,25. Eles não iniciaram um ciclo de queda de juros por lá, mas no comunicado da decisão de juros, eles retiram do texto a orientação de que os juros serão mantidos inalterados, tá? Eles já, então, assim, de certa forma, de maneira mais tímida, começam a sinalizar para o mercado aí um outro olhar para os juros mexicanos. Vale lembrar que eles também reforçam que, por enquanto, a trajetória de inflação ainda não está, eles não estão confortáveis com a trajetória de inflação por lá e etc. Ainda tem muito trabalho a ser feito pelo Banco Central mexicano e tal, mas enfim, o fato de terem tirado esse trecho do comunicado trouxe um alerta para o mercado aí, acabou pressionando o dólar mais forte no México contra a moeda de lá, a moeda deles, tá? Bom, o nosso dólar também se manteve no campo positivo. Vale destacar que aqui no Brasil, e aí vou falar do mesmo motivador do dólar e da nossa bolsa juntos, tá? Nós tivemos a divulgação do nosso IPCA, tá? O nosso IPCA, eu vou abrir aqui para vocês, hoje. Vamos olhar juntos aqui. O nosso IPCA mensal, ele fica em 0,42, lembrando que o mercado esperava 0,34, e o acumulado de 12 meses em 4,51, e para o mercado que estava esperando aí 4,42. Então, se a gente olhar em relação ao realizado no mês passado, os números melhoraram, mas o mercado esperava uma melhora maior, tá? O que pegou e estressou consideravelmente a nossa bolsa e os nossos juros, vale lembrar que toda a curva de juros no dia de hoje permaneceu praticamente o dia todo acima de 1%, foi realmente uma movimentação considerável aí nos juros, obviamente que isso pressiona a nossa bolsa para baixo. Inclusive, se vocês olharem, os setores que mais caíram na bolsa no dia de hoje são aqueles mais sensíveis aos juros, que é justamente construção e varejo, tá? Mas vamos lá. Além do número não ter vindo bom, o que acontece? Tanto na decisão de política monetária aqui do Brasil, quanto nas falas que o presidente do Banco Central americano, Roberto Campos Neto, teve esta semana em eventos por aí, ele sempre atrelou a preocupação do Banco Central em relação à inflação de serviços, que ela está reacelerando. Ele trouxe isso à tona em vários momentos do seu discurso e, inclusive, culpou, entre aspas, né, o mercado de trabalho aquecido, não só no Brasil como no mundo, que é um grande provocador aí da inflação de serviços e que uma coisa não melhora se a outra não melhorar, uma coisa não desaquece se a outra não desaquecer. Então ele trouxe isso à tona muitas vezes. Então quando a gente pega os dados de IPCA de hoje, que vieram mais fortes do que o mercado esperava, e além disso, dá um zoom, e aí eu trouxe aqui para vocês, dá um zoom na inflação de serviços, aí realmente a gente vê uma surpresa para cima, né? Então assim, aqui, se eu mexer, vocês não conseguem ver direito. Então, assim, aqui neste gráfico de cá, né? Vocês estão vendo meu mouse aqui, eu vou ficar parada para dar para ver. A gente consegue ver a inflação, primeira média, né? Vamos ver aqui, ó. Essa daqui é a média dos núcleos. Então, o núcleo da nossa inflação subiu. E aqui embaixo, no gráfico, a nossa inflação de serviços também subiu consideravelmente, tá? A gente retoma aí a patamares, inclusive, de janeiro do ano passado, como vocês podem bem ver no gráfico. Ok? Então, assim, a grande notícia... Nós tivemos uma notícia ruim em relação ao IPCA? Sim. Veio maior do que o esperado, mas, ok, menor do que o último dado. Mas quando a gente coloca uma lupa no núcleo da inflação, como se fosse o nosso core aqui, né? Como o core PCE dos Estados Unidos, ou o CPI de lá, e dá um zoom ainda maior em serviços, aí realmente esse número decepcionou completamente o mercado.
mina todas as expectativas de cortes mais agressivos de juros por parte do Banco Central brasileiro e, inclusive, põe em xeque aí o que pode acontecer nas próximas 2 reuniões, depois das 2 que estão por vir, que já tem um corte contratado aí pelo Banco Central brasileiro de 0,5, tá? Então, esse aqui foi o grande balde de água fria que pressionou os nossos juros para cima, somado aos juros positivos dos Estados Unidos, acabou derrubando as ações da nossa bolsa, principalmente relacionadas à variação de juros por aqui, tá? E trouxe um desânimo completo para a nossa bolsa. Bom, dito isto, então, basicamente a gente teve a nossa bolsa dentro do negativo e o nosso dólar positivo por isto e por uma movimentação positiva do dólar nos emergentes, mesmo porque temos os juros fortes lá nos Estados Unidos no dia de hoje, ok? Bom, então é isso. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje. Espero que tenham aproveitado as movimentações de hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um bom carnaval para todo mundo. Juízo, descansem, brinquem, aproveitem. Não sei como é que vocês vão fazer. E eu vejo vocês no vídeo de domingo, do outro domingo. Beijo, tchau. E bom carnaval.